desafiadora, porque eu vou falar da minha experiência, como se eu ainda não tivesse emagrecido, para vocês entenderem que é um processo que tem muito a ver com o emocional, o psíquico, a estabilidade entre emoções e razão, tem a ver com mudanças de comportamento. Mas não nessa ideia que as pessoas têm aí, né? De que só basta treinar, só basta seguir um cardápio. É muito mais desafiador do que isso. Padrões, registros emocionais que estão no nosso subconsciente e você vai perceber que você ainda não emagreceu porque você não pode. E eu só fui fixar o meu peso, eu só fui manter o peso quando eu entendi que aí, naquele momento, eu tinha permissão para ter aquele corpo. Eliminar as falsas crenças, eliminar padrões e comportamentos que eu trazia para a minha vida e que, na verdade, estava na vida do outro. Eu não consegui estabilizar o meu peso. Então, hoje eu posso, com muita confiança, falar para vocês sobre manutenção de peso, porque eu estou no mesmo peso há 6 meses. Então, hoje eu sou uma pessoa consciente do que eu estou falando aqui. Eu não estou aqui falando qualquer coisa baseado apenas numa intenção maldosa ou maliciosa de dizer para você comprar o produto X, Y, porque não vai ter nada disso aqui. Até porque, justamente porque a gente acredita, né, em certos métodos e pega eles como verdade, e coloca eles na nossa vida, misturado com as nossas crenças, é que a coisa não funciona. Por que eu ainda não emagreci? A gente não emagrece enquanto não pode, porque o peso, ele comunica muita coisa. Ele comunica dores, ele comunica frustrações, ele comunica pesos que você carrega ao longo da sua vida por registros de falas, comportamentos, relacionamentos que você teve. Não estou aqui me referindo a relações entre homem e mulher, mas até ao convívio na escola, os amigos, um bullying, uma piada, uma indiretazinha, tipo assim, tá gorda, tá gordo, né? Então a gente vai registrando todos esses registros ruins, lembranças ruins, e a gente pensa que eles não estão ali, mas eles estão ali. E o peso, ele comunica uma necessidade interna. Que necessidade interna é essa? Você muitas vezes precisa aparecer. Você está tão encolhido dentro de você mesmo, você está tão cheio de barulho, você está tão cheio de outras pessoas e de outras coisas dentro da sua cabeça, que o peso é a única forma que tem de você dizer: ei, estou aqui, olha o meu tamanho, eu sou grande. Do que eu vou colocando, quando eu vou engordando por descompensamentos emocionais. Relações, dependências emocionais, relações mal resolvidas, e não necessariamente relações com o sexo oposto, com os namorados que eu tive, mas todas as relações em si. E perdas, dores, frustrações. Então você vai entrando, a sua mente ela vai ficando obesa. Obesa de informação, obesa de métodos, obesa de cardápios, de dietas, de falas, de registros negativos, de crenças, como a psicologia vai dizer, as falsas crenças, né? Pesado. E você também vai descontando as suas frustrações, seus medos, suas culpas, as suas relações mal resolvidas, as conversas que você não teve com o patrão, com um colega de trabalho, ou então até se você é um empresário com seu subordinado. Essa obesidade. A mente vai ficando cheia e o corpo também. Repetir, no meu processo de emagrecimento, comportamentos ruins. Eu agora, no dia 28 de fevereiro do próximo ano, faço 4 anos de treino de academia. Eu não frequentava, não era adepta, não é da minha faixa etária, da cultura do meu período, né, de juventude. Eu até admiro muito os jovens hoje, porque eles se mantêm ali naquele processo, eles têm uma fidelidade muito maior do que eu que estou de uma outra faixa etária, né? Então eu vejo pessoas com a metade da minha idade que não procrastina, não tem preguiça, vai mesmo, porque aquilo faz parte da criação dele. Ele cresceu, nasceu ouvindo que aquilo era bom. E eu vim escutar que treinar é bom um dia desse. Os ruins que vão fazer eu ir e voltar
Eu engordar e emagrecer, engordar e emagrecer. Mas qual é os comportamentos ruins que ele está repetindo na vida dele? Então eu vou citar para vocês aqui 3 comportamentos meus que eu pratiquei ao longo de muito tempo na minha vida por registros emocionais que estavam lá na minha juventude, na minha adolescência. Eu vou dizer eu tinha, que eu estou me despindo desses padrões, desses comportamentos. Eu tinha um comportamento controlador, de controlar. Controlava a máquina, controlava o relógio no treino, controlava os horários, a quantidade de vezes que eu repetia, controle. E por muitas vezes você poderia me dizer assim, ah, mas isso é bom, controlar é bom. Beleza, controlar é bom, mas quando ele se torna um controle que sai do equilíbrio, que se torna algo ruim, um padrão ruim, um comportamento ruim, ele te impede de alcançar os seus objetivos. E foi isso que estava acontecendo comigo. A nutricionista mandava me pesar uma vez por semana, mas eu não obedecia. Eu me pesava todos os dias. Ou então eu me pesava de manhã e de noite. O que não é correto. Aquilo cria ansiedade em você, mas o que eu estava fazendo? O padrão do controle. Outro padrão que eu repeti no meu processo de emagrecimento. Gente, e detalhe, eu estou falando de emagrecimento, mas esse processo comportamental você exerce em várias áreas da sua vida. Há de um outro padrão que eu desenvolvi que também não me deixava emagrecer, que era o perfeccionismo. Eu vou em um dado momento, e não é muito distante, né? Eu faço parte de uma mentoria, então essa mentoria você vai fazendo protocolos e esses protocolos vai fazendo você chegar a essas camadas do seu subconsciente, que é onde esses registros estão. Então eu vou me perceber no padrão também do perfeccionismo. E no padrão do perfeccionismo, eu vou começar o meu processo de emagrecimento na busca do corpo perfeito. Mas não tem o corpo perfeito. E aí, de novo, eu digo para vocês, em mim é um padrão que eu repito eu repetia em várias áreas da minha vida. E no emagrecimento, isso era uma barreira, porque na busca do corpo perfeito, eu não me permitia emagrecer, porque não existe o corpo perfeito. Existe o seu corpo equilibrado, saudável, com as taxas sanguíneas equilibradas, saudáveis. Cada idade tem um outro padrão que eu vou desenvolver, que não vai me deixar também emagrecer, é o padrão da validação, aonde eu vou ficar buscando nos outros a validação do meu corpo. Então, enquanto não me dissessem que estava bom, e me disseram por muitas vezes, seu corpo está ótimo, como você está bem, mas como eu tinha junto com a validação o processo o padrão do perfeccionismo, eu nunca estava satisfeita com aquela fala do outro. Né? Então, quando é que eu vou conseguir emagrecer? Quando eu vou esvaziar a minha cabeça. Esvaziar? Tá ficando maluca? Não. No mundo moderno, no mundo de hoje, você tem muitos barulhos. É o barulho da internet, é o barulho feminista, das relações, do negócio que não deu certo. Enfim, é a doença de um parente, ou é até uma doença sua mesmo. Então, são muitos barulhos. E para completar, sabe o que a gente faz, que eu parei de fazer? A gente vai para a internet ver o problema do outro. Gente, o problema do outro, eu descobri que não é meu, é do outro. Deixando de resolver, muitas vezes, os meus problemas para assistir às dores e os problemas dos outros. Mas os problemas dos outros são deles. Assim, eu não abro toda mensagem, ou toda notícia, ou todo reels que vem para mim nas redes sociais. Por quê? Porque hoje eu blindo o meu equilíbrio emocional. Como eu me blindo? Dessas mensagens, dessas notícias, desses problemas que não são meus. Me poluir da desgraça alheia, eu fechei, parei. Então é isso, gente. A gente não emagrece enquanto não pode. E aí, deixa eu só falar para vocês uma outra coisa muito interessante nesse processo. São as bengalas. Bengalas. O que são as bengalas? É você que se segura num medicamento, num suplemento. São bengalas. E por que você não consegue se libertar daquela bengala? Porque o próprio nome está dizendo, é uma bengala. Você está ancorado naquilo, seguro naquilo. Você não está vencendo os seus comportamentos ruins e nem se higienizando a sua mente para você ser leve. E quando você é leve em tudo. Você é leve até no processo de emagrecimento.
Você se torna leve em todas as áreas da sua vida. E aí, eu não estou falando só do tal do Monjaro, não. Eu estou falando dos esteroides que se toma nas academias para ter um corpo que não é um corpo sadio. Clareza. Sabe o que é isso? É o padrão da pressa de atingir um objetivo que você vai atingir se você tiver disciplina, autocuidado, amor próprio, responsabilidade com você mesmo, com a sua vida, com a sua saúde e constância. Então as pessoas elas se pegam nesses salvamentos, suplementos, esteroides, remédios que não são nem para humanos, remédios para emagrecer que não são para emagrecer, são para tratar diabetes e outras doenças. Pensamento interno, da memória, da mente, dos sentimentos e de uma desorientação dos barulhos que tem na sua vida e das crenças ruins que você carrega. Que eu digo você, que eu também carrego, gente. E a gente não termina pronto hoje. É uma grande ilusão você achar que você está pronto hoje. Sabe quando nós vamos estar prontos? Quando não tivermos mais vida. Você está evoluindo, você está se desenvolvendo, você está melhorando como pessoa, você está caminhando em direção ao bem. Você só vai emagrecer quando você tiver permissão para emagrecer. E essa permissão, ela está aí. Nas suas relações, nas suas mudanças de comportamento, de postura, quando você sai das dependências emocionais, quando você solta as bengalas da vida. E aí eu vou conseguir, nos últimos 6 meses, fazer bastante esse processo de limpeza emocional, de emagrecimento do cérebro. Meu cérebro vai se tornar magro, no sentido de informação, de dependência emocional, de medos, de frustrações. Vou trabalhar muito essas coisas, tanto na terapia quanto agora na mentoria. E aí agora eu sei, hoje eu posso falar com toda firmeza para vocês, eu tenho permissão para ser magra. Hoje eu posso ser magra, porque hoje eu não tenho mais padrões que me fazem ficar magra e gorda, e eu não tenho mais crianças dentro, Julianas crianças dentro da minha cabeça que me vão fazer comer por ansiedade, por impulsividade, por, por tristeza, por medo, por culpa ou por qualquer outro sentimento, por frustração ou por qualquer outro registro ruim que eu tenha tido ao longo da minha vida. Porque a dieta, agora quem vai falar é a Juliana bióloga, tá? A dieta como funciona o cérebro humano? O cérebro humano, ele comanda todo o corpo. Tanto é que quando tem morte cerebral, se desliga os aparelhos, porque não adianta o coração bater. Então o cérebro, ele comanda todo o nosso corpo. E nós fomos feitos biologicamente para viver. Vê com isso, que o nosso cérebro, toda vez que você tentar matar o corpo, ele vai mandar para o corpo uma informação de que você está tentando matá-lo e que ele quer viver. Vou já me explicar. Quando você faz dietas radicais, que você para de comer corretamente, fica várias horas em jejum, o que o teu cérebro entende? Você está morrendo de fome. Então, o que ele começa a produzir? Substâncias que vão agir sobre as glândulas do corpo, que vão levar informações de que você precisa comer. E aí você sente fome. Ah, Juliana, mas eu consigo ficar 12 horas em jejum. Ok, mas você vai ficar fazendo jejum intermitente a vida toda? O teu cérebro não suporta essa informação. Você pode fazer isso por um momento, por um período. Mas nesse período que você fizer isso, o jejum intermitente, a mudança de cardápio, você tem que ter muita consciência que você está treinando o seu cérebro para uma nova informação. A informação de que a partir de agora você vai comer menos. Se você ler o rótulo desses alimentos, são substâncias sintéticas que nosso corpo não digere. Não dá para emagrecer comendo errado. Posso, com muita veracidade, dizer a vocês que eu estou magra
no corpo que eu quero e eu estou no processo de manutenção.